Fala galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre probabilidade e entender um pouco mais da aplicação disso no nosso dia a dia. Acompanhe. Probabilidade é uma razão. Professor, o que seria uma razão? Uma razão é uma divisão de um número por outro, né? E lembra que uma divisão eu posso representar de algumas formas. Eu posso representar uma divisão com um traço, dois pontos. Eu posso representar, divisão de A para B. Ou eu posso fazer, A traço B, ou eu posso fazer A traço B. Perceba que agora eu representei em forma de fração, ok? Eu também posso fazer a representação de uma razão de uma divisão, como colocando A, dois pontos, B. Então, sempre que nós lembrarmos em probabilidade, vamos lembrar que isso é uma razão. E essa razão é utilizada para quê? Para calcular, para encontrar o número de casos possíveis para que um evento ele possa acontecer. Ok? Então, vamos lá. Professor, como é que eu calculo essa tal de probabilidade? Você vai sempre pegar o número de casos favoráveis, ou seja, aquilo que você está analisando, e dividir pelo número de casos possíveis. Lembrando que o número de casos possíveis é sempre maior, é um universo maior do que o número de casos favoráveis. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que probabilidade é sempre uma parte do todo, ou seja, é a divisão de uma parte pelo total. Tudo bem? Professor, então, sabendo disso, vamos a um exemplo. Se eu jogo uma moeda para cima, como nesse exemplo aqui, eu vou jogar uma moeda para cima, aqui eu tenho cara ou coroa, e ao jogar essa moeda, você decide, eu vou escolher cara, claro, você vai ficar com coroa. Eu vou jogar a moeda para cima e vamos ver qual é a probabilidade de dar cara. Então, ao jogar a moeda para cima, vou observar se essa moeda vai dar cara ou coroa. No meu caso aqui, deu cara, tudo bem? Então, se a minha moeda deu cara, professor, qual é a chance de sair cara e qual é a chance de sair coroa quando eu jogo uma moeda? Vamos descobrir? Então, basta a gente dividir em partes. Quais são os casos possíveis? Existem quantos casos possíveis? Então, casos possíveis, existem quantos, professor? Existem 2. Ou será cara ou coroa, tá certo? Então, quais são os casos possíveis? Cara e coroa. Ou seja, são quantos casos? 2. Agora, quais são os casos favoráveis? Eu quero que saia cara e você quer que saia coroa. Então, portanto, eu só tenho um caso favorável a mim, tá certo? A eu. Professor, então quais são os casos favoráveis? No meu caso, eu quero que saia cara, né? Então, o favorável, no meu caso, é cara. Ok? Então, como é que eu vou calcular a probabilidade para que ao jogar essa moeda dê cara? Então, eu tenho um caso favorável e 2 casos possíveis. A probabilidade é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Uma parte dividido pelo total. Então, pessoal, eu tenho 1 dividido para 2. Perfeito? 1 dividido para 2 é a forma em fração, mas eu também posso apresentar em forma decimal. 1 dividido para 2 representa quanto? Portanto, eu posso dizer que a probabilidade é igual a 0,5. Mas, professor, eu posso representar isso em forma de percentual. Então, para representar isso em forma de percentual, basta multiplicar por quem? Por 100. Então, multiplicando isso aqui por 100, nós teremos um valor igual a 50%. Perfeito? Ok. Vamos lá para o nosso segundo caso. O nosso segundo caso é o seguinte.
Aqui, pessoal, eu tenho um dado, tá certo? Eu tenho um dado, tá certo? Dado numérico. E esse dado numérico, ele possui 6 faces, tá certo? Com 6 faces. E a pergunta que eu faço para vocês é: qual é a probabilidade de, ao jogar esse dado de forma aleatória, sair o número 3, tá certo? Então, a probabilidade de sair o número 3 é quanto, professor? Existem quantos números 3? Então, quando nós observamos o nosso dado, nós percebemos o seguinte: existe apenas um número 3. Então, o número de casos possíveis é quanto, professor? Existe apenas um número 3. Ok? Agora, quais são os casos favoráveis? Os casos favoráveis, ou seja, o total de casos, é quantos? São quantos, professor? São 6 casos. Professor, como assim 6? Perceba, eu tenho os números de 1 até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 casos favoráveis e um caso possível, que é exatamente o número 3, que eu quero que saia ao jogar esses dados. Então, pessoal, continuando, basta a gente representar agora esses valores em forma de fração. Então, a probabilidade para que eu tenha, ao jogar o dado, o número 3, seria 1, que é o número de casos possíveis, dividido pelo número de casos favoráveis, que seria 6. Pessoal, eu posso fazer a divisão de 1 para 6. 1 dividido para 6 dá quanto, professor? Ó, 1 dividido para 6, nós vamos ter aqui, ó, 0,1 sobra 4. Nós temos aqui, ó, desce o 0, 40 e 0,16 aproximadamente. Ei, essa daqui é a nossa forma decimal. Mas representando em forma percentual, basta multiplicar esse valor aqui por 100 e nós vamos encontrar quanto, professor? 16 o quê? 16%. Perfeito? Mais um caso aí pra gente? Acompanhe os demais. Pessoal, no nosso próximo caso, nós vamos colocar aqui. Me diz uma coisa, tá compreendendo? Tá entendendo bem esse conteúdo? É tranquilo? Fácil demais? Acompanhe. Se não entendeu, dá uma pausa no vídeo, volta um pouquinho, tenta compreender essa parte inicial aqui e dá continuidade. Pessoal, vamos lá. Nosso próximo caso, caso 3. Nós vamos perguntar agora qual é a probabilidade de jogar um dado e esse dado me mostrar um valor par. E aí, quem sabe? Responde aí, dá uma pausa no vídeo e tenta você sozinho aí responder, já com as informações que vocês possuem, responder sozinho. Perfeito? Vamos lá? Pessoal, então, qual é a probabilidade de jogar um dado, tá certo? Um dado numérico, e esse dado, ele sair, né, com face voltada para cima, um número par, tá certo? Então, dado numérico jogado aleatoriamente, sair um número par. Pessoal, vamos lá. Se você observar, quais são os números pares? Quando eu tenho um dado, eu tenho do número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quais são os números pares? Os números pares seriam 2, 4 e 6. Então, eu tenho quantos casos possíveis? Eu quero que o número seja par. Quais são os casos possíveis? 2, 4 ou 6. Então, eu tenho um total de 3 casos possíveis. Tá certo? Professor, e tenho quantos casos favoráveis?
eu tenho quantos casos favoráveis? Eu tenho um total de 6 casos favoráveis, tá certo? Então, sabendo disso, nós podemos calcular tranquilamente essa probabilidade. A probabilidade, pessoal, vai ser o número de casos possíveis, que seria 3, dividido pelo número de casos favoráveis, que seria 6. 3 dividido para 6, isso vai dar um total de quanto, hein? Não faça de cabeça não, simplifique. Ó, simplifica aqui por 3 e aqui por 3. Logo, nós vamos ter aqui, ó, 3 dividido para 3, 1. 6 dividido para 3, 2. 1 meio. Olha aí, ó. Primeiro cálculo que nós fizemos, 1 dividido para 2 é igual a 0,5. Então, a forma decimal é 0,5. Agora, pessoal, essa é a forma decimal. E a forma percentual é 0,5 multiplicado por 100. 0,5 multiplicado por 100, isso daí vai dar 50%. Ok? Então, pessoal, probabilidade é tranquilo demais. Espero que vocês consigam responder todos os nossos exercícios. Qualquer dúvida, fala com a gente e vamos lá continuar os nossos estudos nessa quarentena sem perder a qualidade. Beleza? Valeu, galerinha. Até a próxima.